e o Vasco continua ainda sobre essa questão jurídica e o Vasco não anda. E ontem eu trouxe aí no Faísca Tá On uma análise sobre o Bruno Lazzaroni, porque tudo está agora nas mãos, na cabeça e no coração do Bruno Lazzaroni. Porque o Vasco, a partir de hoje e 10 dias, o Vasco entra em campo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, num dos jogos mais difíceis que o Vasco vai ter até o fim da temporada. E falo isso com uma certa tranquilidade, porque um jogo no Barradão não é fácil. A gente não pode esquecer que o maior orçamento da América do Sul, há um mês e meio, foi eliminado pelo Vitória dentro do Barradão e com autoridade. Não foi aquela eliminação assim que o Vitória achou os gols. Não, muito pelo contrário, foi uma eliminação com autoridade, sem dúvida nenhuma. E a preocupação é grande. No jogo treino de ontem, o Vasco aí empatou em 0-0 quando as duas equipes profissionais estavam em campo, tanto do Vasco quanto do Boa Vista, e depois parece que acabaram entrando aí vários jogadores da base, e o Vasco acabou vencendo por 2-1, um gol do Nuno Moreira, que eu espero que o novo treinador ou o Lazzaroni possa ressuscitar, porque era um jogador tão importante na caminhada do Vasco de 2025, acabou esse ano caindo muito de produção, de uma forma drástica, não vem entregando absolutamente nada, e um outro gol do JP, que é essa figura que a gente sempre fica em dúvida se vai dar certo no profissional do Vasco ou vai acabar ficando pelo caminho. Mas hoje, a minha resenha no Acorda aqui com você, torcedor, é o seguinte. O Vasco, infelizmente, perdeu aí o Franklin Carvalho, tentou negociar, não deu certo, tentou negociar e deu certo, e daqui a pouco não deu mais certo com o Seabra, e continua a sua saga pelo novo treinador. Só que como aqui esse Acorda Vascaíno, ele é um espaço que dá pra gente trocar uma resenha direta com o torcedor vascaíno, eu queria trazer um tema para debater aqui com vocês. Porque sempre que o Vasco contrata um treinador, eu percebo que na internet, no YouTube, no Mundo Vasco, uma enxurrada de análises de como é o trabalho de cada treinador desses. E eu admiro, tanto admiro, que eu acabo assistindo, até para ter um parâmetro diante daquilo que eu já sei, mas nunca é demais ter conhecimento. E tem muita gente boa que faz análise de treinador e de trabalho de técnico. Só que tem uma questão que anda me incomodando. Eu participo de vários grupos e muita gente pergunta: Jean, como que joga o Botafogo do Franklin Carvalho? Como que joga o Fernando Seabra? E algumas premissas que eu vejo nas análises me parecem muito mais para se afirmar como alguém que entende do que propriamente você poder falar assim: olha, isso é uma característica de tal treinador. Por exemplo, todo mundo começa a analisar a fase da construção de um time, né? E daí todo mundo fala: o treinador A começa a fase da construção com 3 jogadores. Ou vem um volante no meio dos 2 zagueiros, ou um lateral vem ao lado desses zagueiros e a construção começa com 3. Esse treinador começa numa construção com 4 jogadores lá atrás. Os laterais não dão tanta amplitude, os zagueiros ficam postados aqui e acaba descendo um volante para receber essa linha, esse passe por dentro. Gente, tudo isso que eu falei aqui tem no trabalho de todo mundo, porque você acaba fazendo esse tipo de variação dentro do próprio jogo. Depende da dificuldade que o adversário está te oferecendo. Durante essa semana, para poder falar do Fernando Seabra, que todo mundo tinha certeza que seria o técnico do Vasco, eu vi uma fala dele na internet que eu achei muito interessante. Todo mundo procura um antídoto, né? E procura um vírus. O vírus é para atacar o seu adversário e o antídoto é para neutralizar o vírus que o seu adversário pode causar para sua equipe. Então, daqui a pouco o ataque adversário está marcando com 3 lá na frente, tá ruim para mim fazer a saída de trás. Eu vou lá e faço a saída de 4. Daqui a pouco o adversário deixa só um centroavante lá na frente correndo, solto, não tem necessidade de eu ter 3 presos, eu coloco só 2, está resolvido o meu problema. Daqui a pouco fica, como na maioria dos times, no 4-4-2, esse meia por dentro e esse centroavante tirando a saída de bola, eu faço 3, faço superioridade numérica e saio jogando. Porque a grande importância na hora de você sair jogando é você conseguir ter a superioridade numérica para criar uma linha de passe e tirar a bola lá de trás. Outra coisa, esse treinador gosta muito do perde e pressiona.
Tem algum treinador vivo na face da terra que não gosta de trabalhar com perde e pressiona? Até porque se tem algo que você precisa gerar para o seu adversário, é esse desconforto. Vou trazer um lance aqui que fica muito fácil na cabeça do treinador porque está muito fresco. Vocês lembram do gol que o Brasil tomou contra Marrocos na primeira rodada da Copa do Mundo? Aquilo ali um perde e pressiona mal feito. O Paquetá foi dominar uma bola, errou, a bola entra no grande círculo, o Casemiro começa a correr para trás, não tem pressão no portador da bola, é a famosa bola descoberta. Quando a bola fica descoberta, o que os zagueiros precisam fazer? Correr para trás. Se ela está descoberta, quem está com a bola vai poder saber aonde colocar essa bola. Aí os zagueiros começaram a correr para trás de forma lenta, o jogador de Marrocos passou no meio do Marquinhos, do Gabriel Magalhães, e foi lá e acabou fazendo o gol. Esse treinador trabalha muito a bola parada. Não, peraí. Qual é o treinador que não trabalha a bola parada? Aliás, muitas comissões técnicas têm jogadores, têm treinadores específicos para cuidar da bola parada. A gente vê Portugal, aí na Copa do Mundo, esbanjando boas jogadas na bola parada. Inclusive o Vasco, num passado não tão distante, tinha aí um treinador de bola parada. Só que daí deu certo. E tudo que dá certo no Vasco, melhor é não continuar, né? O Vasco já acabou se desfazendo desse profissional e hoje acredito que é a própria comissão técnica quem trabalha. E a gente sabe que no futebol, bola parada ganha e perde jogo. Então, torcedor, o meu recado hoje aqui, nesse Acorda Vascaíno, é isso. Não adianta a gente ficar pelos ouvidos, porque o treinador tal faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. São tantas variáveis que dependem muito do cenário que ele vai encontrar. Por exemplo, para encerrar esse Acorda de hoje, e você tem noção do que eu estou falando, o Seabra no Coritiba tinha a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro e era a equipe que menos fazia grandes lançamentos. Porque quando você tem menos posse, você imagina que você trabalha no chutão. Não, o Seabra não trabalhava no chutão. Ele é um treinador que rouba a bola e faz a transição rápida. É diferente do que você buscar essa bola longa. Mas isso você precisa analisar cada plantel. O Seabra no Coritiba tinha 4 zagueiros lentos e vários beiradas rápidos. Qual é o melhor momento para fazer isso? Uma linha média-baixa saindo no contra-ataque, explorando aí a transição com esses jogadores velozes pela beira do campo, sem ter um 9 de área. No caso, ele tinha o Pedro Rocha, que todo mundo sabe que passa longe de ser um 9 de área. Antônio Oliveira é mais um nome monitorado pelo Vasco para assumir o comando técnico. Vamos falar sobre ele, que tem uma certa aprovação em partes. Quero trazer também sobre venda que foi decisiva, é o que aponta relatório, por 220 milhões. Falar sobre o treino realizado no CT Moacir Barbosa neste sábado, comandado pelo técnico Bruno Lazzaroni. O Vasco venceu o Boa Vista por 2-1, mas vale ressaltar que o jogo treino, o amistoso, foi dividido em 4 tempos de 30 minutos. Os 2 primeiros tempos, a partida ficou em 0-0. E no último, no penúltimo tempo, o jogo foi vencido por 2-1, com a participação de jogadores da equipe sub-20. Vasco venceu por 2-1 com gols de Nuno Moreira e JP. Então, é uma partida, claro, que a gente consegue tirar um parâmetro, daquilo que o Vasco já vai se aquecendo, é um aquecimento, é um jogo para poder organizar e preparar e dar aquela confiança, obviamente, mas muita coisa ainda precisa ser ajustada, até porque o Vasco encara o Vitória, que está muito bem na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco busca a primeira vitória fora de casa na competição, no retorno dessa temporada, uma partida que vai até anteceder ali a Copa do Mundo. A Copa do Mundo termina aqui dia 19 de julho. Eu estou justamente no estádio da final, que é o MetLife Stadium, e aí o Vasco já tem outro compromisso no dia 22 de julho, contra o Independente Medellín, no estádio Atanásio Girardot. Se caso a seleção brasileira fique até o final, a gente vai estar indo daqui diretamente para a Colômbia. Já tem um voo para Bogotá, de Bogotá vou pegar um outro voo para Medellín, para a gente poder acompanhar essa partida valendo pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Certo, galera? Vamos agora
falar sobre a questão de novo treinador, que é uma novela que já está se estendendo, é desgastante, é cansativo, eu entendo o torcedor, mas a informação, ela precisa ser passada, a informação precisa chegar até você, torcedor Cruz Maltino, que no detalhe, o nome do português Antônio Oliveira, passagem pelo Cuiabá, pelo Corinthians, ele é até responsável por levar o Ranieri do Cuiabá para o... ele faz, aliás, quando ele chega no Corinthians, o Ranieri já estava lá, né? Ele não queria perder, aliás, o Ranieri do Cuiabá do Corinthians, mas ele passou pelas duas equipes, é um nome debatido internamente no Vasco. Ele teve uma passagem muito curta ali, né, de 20 dias pelo Sport. O nome do técnico é aprovado por algumas pessoas dentro do clube, porém ainda não tem um consenso, principalmente da parte da diretoria, né, principalmente da parte ali do Admar Lopes. Então é um nome que foi cogitado, assim como Jair Ventura, que eu vejo como um nome ideal, como um nome interessante, já que a situação com o Fernando Seabra acabou melando, essa é a verdade, mas nesse momento que pesa para um avanço, por exemplo, numa negociação com o Antônio Oliveira, justamente seu estilo de trabalho, que não se encaixa com as características do elenco atual, até pontuou na informação o jornalista Vene Casagrande. E esse ponto para mim é crucial, porque de fato, cara, eu não vejo o Antônio Oliveira, com todo respeito ao profissional, nada contra, nada ao lado pessoal do Antônio Oliveira, fez até um trabalho interessante no Cuiabá, depois no Corinthians, não conseguiu ter uma regularidade, uma sequência no próprio Corinthians, acabou desgastando o trabalho dele, e é um cara que acaba se tornando previsível o seu estilo de jogo, o seu conceito de jogo. Ele não consegue ali, principalmente desse Vasco, desse atual elenco no momento, acho que ele não vai conseguir extrair muitas coisas. Embora eu veja sim o Jair Ventura como esse apagador de incêndio, né? Ele mesmo já se denomina como bombeiro. Ele chega muitas vezes nos clubes para esse momento de reviravolta. Só que no Vitória, ele consegue consolidar um bom trabalho. Ele evita o rebaixamento do Vitória ano passado, no último jogo. Vitória vence por 1-0 São Paulo no Manuel Barradas e mantém na Série A. Esse ano já briga mais pela parte de cima. Vitória eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Jair Ventura conseguiu potenciar muito ali alguns jogadores, o Baralhas, o Eric, vem sendo um grande destaque ali. Então o Jair Ventura tem essa capacidade também de mexer com o elenco, de ajustar o elenco, e por isso, até buscando mais informações, a gente está nessa movimentação, é aquela correria, galera, aquela guerra que vocês já conhecem, né, do BTB Esportes, está em todos os lugares. A gente está aqui em Nova York, em New Jersey, na cobertura da seleção brasileira, que já é extremamente cansativo, mas a gente para momentos do dia para apurar as informações do Vasco, e eu recebi a informação que o Vasco, até no caso do Jair Ventura, se propõe a pagar 3 vezes mais salário daquilo que ele recebe no Vitória. Então é uma baita oportunidade para o Jair Ventura nesse momento. Claro que tem a questão da ética, eu já falei muito sobre isso aqui, né? Pelas opções que se tem no mercado, que são poucas, o Vasco acaba tendo que buscar oportunidades em treinadores que já estão empregados. Falando de grana, falando de dinheiro, trazer aqui uma informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos, porque a administração judicial destaca no 12º relatório que foi decisiva para o caixa da SAF a venda do Ryan para o Bournemouth por cerca de 220 milhões. Obviamente foi a maior negociação da história do Vasco, e dentro do relatório, segundo o documento, uma parte relevante do valor foi recebida à vista e superou os gastos assumidos com reforços que foram contratados com pagamentos parcelados. Com isso, a movimentação de atletas gerou um resultado positivo para o caixa da SAF do Vasco. O relatório também ressalta que a saída do Ryan representou uma perda esportiva
muito significativo e importante, mas contribuiu para a redução da folha salarial do clube. É um informativo, né, do 12º relatório da administração judicial, que também trabalha ali na recuperação judicial do Vasco. Então, trazendo esse relatório, um fator importantíssimo, né? Claro que hoje o Ryan, ele é titular na seleção brasileira, inclusive já trazendo a informação, já que a gente está aqui na cobertura, deixa eu falar rapidinho, daqui a pouco eu vou fazer um vídeo do boletim da seleção. O Ancelotti, ele vai escalar o Martinelli no lugar do Lucas Paquetá. Testou ontem, mais uma vez hoje. Martinelli ganha muita força para ser o titular, ao lado do Vini, Matheus Cunha e o Ryan. Muita gente perguntando, John, o Rafinha voltou a treinar, mas o Rafinha possivelmente nem será relacionado porque não está 100%. E o Ryan, com isso, vai garantindo cada vez mais a vaga no time titular da seleção brasileira. Isso é uma coisa excelente, né? Ver o brilho, o crescimento, a evolução do nosso cria durante ano passado, a venda, ele sendo destaque no Vasco, a venda para o Bournemouth, como eu trouxe recente agora no relatório, e agora, mais uma vez, o Ryan tendo essa estrela de ser titular na seleção, além da convocação, ser titular na Copa do Mundo. Eu quero começar aqui, primeiramente, com você, este nosso Acorda Vascão, né? Falando sobre o que aconteceu ontem lá no CT Moacir Barbosa. Ontem de manhã, o Vasco da Gama não teve treino, né? O elenco Cruz Maltino, que vem sendo comandado neste momento pelo técnico Bruno Lazzaroni, realizou ontem no CT um amistoso, um jogo-treino, né? De preparação para o restante dessa temporada de 2026. Até porque no próximo dia 16 de fevereiro, sem ser nessa quarta outra, o Vasco da Gama já volta a campo, tá? O Vasco terá pela frente um desafio contra o Vitória da Bahia, na quinta-feira, melhor dizendo, sem ser dessa semana, da próxima que virá. E ontem aconteceu o primeiro amistoso de preparação dessa intertemporada, tá? A equipe foi comandada pelo auxiliar técnico Bruno Lazzaroni, que vem realizando os treinos, inclusive, dentro do CT Moacir Barbosa, e o Vasco venceu o Boa Vista pelo placar de 2-1. Os gols vascaínos foram marcados por Nuno Moreira e JP, tá? O grupo que voltou aos treinos no dia 22 de junho, já tem aí um bom tempo, né, de atividades, todas elas sendo tocadas pelo auxiliar Bruno Lazzaroni. Vasco, que até chegou a se aproximar da contratação de Fernando Seabra, mas viu de última hora a negociação dando para trás por uma postura deplorável da atual diretoria Cruz Maltina. E olha, amigo torcedor vascaíno, né? Falando aqui, inclusive, sobre postura de diretoria, o Vasco, diante da necessidade, né, de um novo profissional no mercado, passa a observar outros nomes. E um nome hoje que vem sendo observado pela diretoria é o nome do Jair Ventura, cara. O Vasco, de fato, sondou a situação do profissional, iniciou os primeiros contatos pensando em uma contratação do treinador que vem desempenhando um excelente trabalho sob o comando do Vitória, do clube baiano. O Jair, ele até chegou a falar sobre o assunto, desconversou, não confirmou. E ontem, os amigos do VVC Cash entraram em contato com o presidente do clube baiano, que se chama Fábio Mota. E numa conversa rápida, o Fábio Mota resolveu falar sobre o Vasco da Gama, sobre uma saída do Jair Ventura para o nosso Vascão. E eu digo aqui exatamente como eu disse para vocês lá no início do vídeo. A situação do Vasco é deplorável. Porque ao ser perguntado sobre a possibilidade de uma saída do Jair Ventura para o Vasco, o Fábio Mota disse assim, olha, abre aspas, só se o Jair for maluco para sair do Vitória para o Vasco. E eu duvido muito que ele queira ir. Eu vou repetir. Só se o Jair for maluco para sair do Vitória para o Vasco. E eu duvido muito que ele queira ir. Palavras do presidente do Vitória. É difícil, cara. Porque o presidente do Vitória, ele tá dizendo que o Jair Ventura é maluco de largar o Vitória pelo Clube de Regatas Vasco da Gama.
Os caras estão achando que o Vasco é o quê? Os caras estão achando que o Vasco, sinceramente, é o quê? Respeito Vitória. Diferente do presidente do Vitória, eu respeito o clube deles. Mas não dá para comparar a grandeza entre Vitória e Vasco. Tenho certeza que pro Jair seria um orgulho, um prazer, um passo de grandeza deixar o Vitória para comandar o Vasco. As palavras do senhor Fábio Mota foram vergonhosas de um presidente que não respeita o Vasco da Gama. Eu sigo respeitando o Vitória, sigo achando o Vitória um clube grandioso, mas não tem como dizer que o Jair Ventura é maluco de sair do clube baiano para fechar com o Vasco da Gama. O Vasco segue sendo Vasco. E a culpa disso tudo, de depoimentos como esse do senhor Fábio Mota, é de vocês. E quando eu falo de vocês, é de vocês responsáveis pela política do Vasco da Gama. Vocês não dão respeito ao Vasco. Vocês não cuidam do Vasco. Vocês diminuem o Vasco. E vocês são os culpados para que nós tenhamos que ouvir um presidente do Vitória vir e falar isso do Vasco. A culpa é de vocês. Uma vergonha. Tem que ouvir o presidente do Vitória dizendo que o Jair Ventura seria maluco de largar o clube baiano para fechar com o Vasco da Gama. De verdade, cara. Sabe? Que fase essa situação, meu? Que fase. Sinceramente, que fase, amigo vascaíno. E o Vasco, de fato, procurou o Jair Ventura. Até o momento não fechou. Até o momento não tem absolutamente nada entre Vasco e o profissional. Mas é um nome que a diretoria Cruz Maltina definitivamente deseja. E eu utilizo as palavras do Pedro Ivo, que é um dos membros da Sempre Vasco, apoiadores do presidente Pedrinho, sobre toda essa situação política do Vasco. Ele diz assim, olha, presidente poder e quem tem posição de alto escalão estatutário na hierarquia política que não se posicionam claramente, publicamente a favor do Pedrinho, está automaticamente contra ele e a favor da conspiração que o afastou do comando da Vasco SAF. É simples. O objetivo é claríssimo, evidente. Prejudicar o máximo possível a janela de transferências, para que esportivamente o Vasco chegue em novembro o mais fragilizado possível para as eleições, para que dessa forma um outro bloco, formado também por essas pessoas, seja formado e tenha algum discurso de viabilidade política. Tá aí, cara. Tá aí. É uma vergonha. E tudo que acontece hoje dentro do Vasco dá palco para que um bobão, como foi o presidente do Vitória, dê um discurso como esse. E um que era amigo do presidente Pedrinho, Júlio Brandt, se posicionou recentemente ao podcast do Penido e falou sobre o presidente Pedrinho, fazendo duras críticas a ele e a sua gestão. Se liga só. Comparar dois jogadores que foram presidentes do clube, o Roberto e o Pedrinho. O Roberto não ia para TV dizer que entendia de futebol, ou dar opiniões sobre clubes de futebol, ou ter soluções para todos os clubes de futebol do qual ele comentava. O Roberto não tinha isso. E o Roberto, como gestor de futebol, como presidente do clube, entregou resultados esportivos infinitamente melhores do que o Pedrinho tem entregado. Numa situação de gestão do clube infinitamente pior do que o Pedrinho recebeu. E as escolhas feitas pelo Pedrinho nas janelas que seguiram a sua gestão foram escolhas muito, para quem dizia que entendia de futebol, contratar Maxime, contratar Lodge e etc., né? Ignorar uma situação de carência, por exemplo, na zaga, que todo mundo sabe disso, né? E deixar de ter o cuidado de trazer reforços específicos para setores específicos que nós tínhamos, mostra o contrário. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Júlio Brandt e evidenciam mais do que nunca qual é hoje o momento político do nosso Vasco da Gama. Um caos político, uma situação muito preocupante. E volto a repetir, as palavras que eu trouxe a vocês do presidente do Vitória, elas representam, simbolizam e têm como consequência uma postura, infelizmente, da própria política do Vasco da Gama. O Vasco que não se respeita dentro das suas próprias portas, que automaticamente, se o Vasco internamente não se respeita, quem dirá externamente respeitar o nosso Vascão.
Se o seu filho te desrespeita dentro da sua própria casa, você pode ter certeza que uma pessoa de fora, seu vizinho, seu parente, seu amigo, também te desrespeitará. E essa é a vida, infelizmente, amigo. É tenso o que acontece hoje com o nosso Vascão. E tudo isso faz com que a situação financeira do Vasco, é claro, se torne muito complicada, faz com que, infelizmente, muitos empresários não queiram mais que seus atletas permaneçam no Cruz Maltino, e hoje vem sendo um desejo de muitos, tá? Profissionais que trabalham no futebol, retirar os seus atletas do Vasco da Gama. Inclusive, um desses é o próprio Alan Saldívia. O empresário de Alan Saldívia está oferecendo o atleta a vários clubes, tá, do futebol sul-americano. Recentemente, o Peñarol teve o nome de Alan Saldívia à mesa, e agora um outro clube também, que é o Independiente da Argentina, tá? Foi oferecido também o nome de Alan Saldívia para o Independiente, mas até o momento o clube argentino não fez nenhum tipo de pergunta sobre a situação, ou seja, o nome foi oferecido pelo empresário do jogador, mas o Independiente não demonstrou interesse na contratação do atleta. Outro nome que também tem uma possibilidade bem iminente de sair, inclusive o seu desejo nesse momento é o Marín Inestrosa. Informações é que o Deportivo Cali da Colômbia apresentou já 3 ofertas ao Cruz Maltino com o objetivo de contratar a Marín Inestrosa. Nenhuma das ofertas colocadas pelo clube colombiano avançou, até porque a negociação de Marín Inestrosa é considerada muito complexa, principalmente por conta dos altos valores que estão envolvidos na negociação. O jogador hoje, neste momento, neste domingão, tem aí o desejo de sair do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama tem o desejo de chegar a um acordo com o atleta. Caso o Marín Inestrosa tenha a vontade de ficar, o Vasco da Gama vai entender que ele ficará. Caso o Marín Inestrosa bata o pé e de fato queira sair, o Vasco também não permanecerá no elenco com um jogador que não quer ficar no Vasco da Gama. Então a situação hoje, nesse momento, dentro do nosso Cruz Maltino, envolvendo Marín Inestrosa é exatamente essa. Clubes demonstram interesse pela contratação do jogador. O Deportivo Cali da Colômbia é um dos clubes que estão interessados e colocou 3 ofertas na mesa, mas o Vasco da Gama, nenhuma das 3 ofertas interessou-se pela venda do atacante, e até o momento é um atleta que permanece dentro do nosso Cruz Maltino. E aí, você gosta do nome de Marín Inestrosa? Acha que ele também deveria ficar no nosso Vascão? Coloque aí a sua opinião nos comentários, tá, amigo vascaíno, com relação a Marín Inestrosa, mas a situação é essa, amigo. É Marín Inestrosa, Alan Saldívia, olha, ninguém quer ficar no Vasco da Gama, amigo vascaíno. Esse é o Vasco, cara. Sei não, cara. 2026 tá preocupante pro torcedor Cruz Maltino, hein, vascaíno? Tá difícil demais. Fala, galera vascaína. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão.